Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e REITs. E dessa vez, como eu fiz um anúncio no meu Instagram, acho que na quinta ou na sexta-feira, eu fiz a compra essa semana do banco Wells Fargo. Então, agora, a análise desse ativo para vocês e eu vou explicar qual foi a fundamentação para me comprar esse ativo. Então, tá bom? Então, antes de tudo, eu peço para você já para deixar um like e, se possível, se inscreve no canal aí para dar aquela forcinha pra gente. E, se possível, me segue lá no meu Instagram também, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, para começar, esse banco não é o melhor banco dos Estados Unidos, tá bom? Ele é a terceira ou quarta força, se eu não me engano hoje ele é a quarta. Perde para o JP Morgan, Bank of America, tem mais um que Citibank, se eu não me engano, e depois vem ele. Então, essa empresa, esse banco, ele é um banco de varejo, vamos dizer assim, é aquele banco para o povão, tá bom? Ele se baseia basicamente em três tipos de negócio, como vocês podem ver aqui. Então, negócio pessoal, pequenos negócios e comercial. Mas, por que eu estou comprando esse banco? É por uma situação que eu vou explicar aqui. Então, veja bem, aqui eu estou no home broker da Webull, tá bom? Então, a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos, ó, 5 anos. Dá uma olhada aqui em cima, tá? Eu coloquei 5 bancos aqui. Então a gente pode ver que o único banco que desvalorizou foi o Wells Fargo. Ele desvalorizou em 48% nos últimos 5 anos, contra o Itubi, que é o nosso Itaú. Ele subiu 5%, o Bank of America subiu 43% e o JP Morgan 60%. Então aqui a gente já pode ver que tem alguma coisa que não está muito legal nesse banco, né? Então, é o seguinte, basicamente, nesses últimos anos, aconteceram duas coisas. Então, houve um problema com relação a contas falsas, que foi identificado nesse banco, onde o CEO foi demitido e foi banido, né? E o banco teve que pagar, ainda está pagando, algumas penalidades, assim como o próprio CEO também. Isso foi mais ou menos em 2016. E o segundo motivo, ao meu ver, é que nos últimos 5 anos o banco vem perdendo a lucratividade dele. O lucro vem diminuindo ao longo dos últimos 5 anos. E com o coronavírus foi a pá de cal. Aí o mercado bateu muito nele. Então, eu vou mostrar isso aqui agora em dados. Pessoal, então tem mais um dado aqui também que eu estava esquecendo de citar. Esse banco, ele já anunciou que ele vai diminuir o dividendo dele a partir do terceiro trimestre, né, por conta do coronavírus e tudo mais. Ele não comunicou quanto que ele vai diminuir, mas esse anúncio vai ser feito aí nos próximos dias, tá? Então eu estou fazendo aqui um apanhado geral do que está acontecendo nos últimos 5 anos com esse banco. Legal. Então, depois da gente ter feito esse apanhado geral dos últimos 5 anos, vamos então para a análise do negócio desse banco. Nós vamos entender aqui como que esse banco ganha dinheiro. Isso é o mais importante quando você vai comprar uma nova ação. Como que aquele negócio ganha dinheiro. Se você não entender isso, é melhor não comprar, tá? Então, vamos lá. O Wells Fargo, ele tem quase 200 anos aí de fundação. Atualmente tem 260 mil funcionários, tem um market cap de 118 bi e é um dos grandes bancos aí norte-americanos, com aproximadamente 1,9 trilhões em seu balanço de ativos. Tá? Aqui a gente pode ver alguns dados, por exemplo, o preço histórico. Então a gente pode ver aqui, ó, vem crescendo, né? E apanhou bastante aqui nesse último ano agora. Aqui a questão do retorno histórico. Em 48 anos, quase 3.000%. Em 25 anos, 210%. E nos últimos 6 meses aí, apanhou muito. Ele perdeu 50% da sua valorização. Aqui nessa curva, a gente pode ver o lucro versus o preço. Então a gente pode ver que os dois vinham subindo, né? Aqui teve aquela crise lá do subprime, então ele apanhou aqui, né? Não tanto, né? Você pode ver que ele até segurou bem, né? E a questão aqui depois, ele veio subindo, e agora a gente está vendo aqui que o lucro caiu e o preço também. Então aqui a gente pode ver
Aqui a gente tem dados desde 1990. Então, se você for ver a cada 5 anos aqui, o lucro dele vem dobrando. Dobrando não, ele vem crescendo, né? Aqui mais que dobrou, ó, de 200 para 900 milhões. Depois aqui ele passou para 4 bi. Depois aqui ele passou para 7 bi. Então depois aqui ele passou para 12 bi. Depois aqui, 5 anos, ele passou para 22 bi. Beleza. Aí você pode ver que nos últimos 5 anos ele não sai do lugar, ó, ó. E vem até caindo, tá? Ele vem até caindo, tá certo? Outras informações aqui. A margem líquida dele hoje é 18%, tá legal? Ele tem, sob sua gestão aí, 1,9 trilhões de ativos em dólar. 1,9 trilhões, tá bom? É muita coisa. Eu acho que ele é quase 10 vezes o que o Itaú tem, tá bom? Aqui o patrimônio dele, que é quase 200 bi, tá legal? Agora, observe aqui, esse PCL é a quantidade que ele provisiona para perdas. É aquele dinheiro que o banco tira do lucro, ele guarda e fala assim, esse dinheiro eu vou deixar aqui porque se der algum BO para frente, ele é para provisão contra perdas. Então veja que ele provisionou agora, nessa época do coronavírus, quase 6 bi. É 2 vezes o que ele tinha provisionado no ano passado e quase 4, 5 vezes do ano anterior. Outras vezes que ele provisionou muito foi aqui, ó, na época do subprime. Ele passou de 4 para 15, depois 21, 15, depois veio diminuindo. Então aqui, pessoal, ele está provisionando 41% do lucro dele como provisão contra perdas, tá bom? É isso aí. Então esse dinheiro aqui, ou parte dele, poderia ser lucro, só que o banco preferiu guardar. Então esse é um dos motivos que o lucro caiu. Então quando for analisar banco, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o próprio banco ele derruba o lucro dele pegando essa parte do dinheiro e provisionando contra perdas, tá? Legal. E aqui a gente pode ver também que ele sempre paga dividendos, ó. A gente pode ver que 86 milhões de dólares, depois aqui ele pagou 300 milhões, depois aqui ele pagou 1,5 bi, depois aqui ele pagou 3,3 bi, então ele vem crescendo, né? O dividendo dele. Aqui ele diminuiu, que foi depois da crise do subprime, ele passou para 1,7, depois veio subindo de novo e chegou aqui a 8 bilhões, tá? E no último ano ele pagou 9 bi. O payout dele fica em torno de 50% nos últimos anos e o yield dele está em torno de 7%. Beleza. Aqui então a gente fez um apanhado do cenário financeiro desse banco, tá? A questão aqui é que nos últimos 5 anos ele não consegue crescer e vem passando por alguns escândalos aí, algumas coisas e tudo mais. Vamos ver agora a parte dos fundamentos desse banco, análise fundamentalista. Eu estou aqui no site do Guru Focus, tá? O ticker dele é o WFC, está aqui em cima, ó, WFC. E falando da parte fundamentalista, são basicamente dois índices que eu olho aqui em bancos. O preço-lucro, que a gente pode ver aqui, está em 9, então tá bom, né? A gente considera que até 15 aí tá no valor bom, tá no preço bom. E outra informação, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, a gente comprou esse banco aí com 30% de desconto com relação ao seu valor patrimonial. 35%, né? Então a gente comprou ele a 65% do valor patrimonial. Agora, por que isso? Porque ele está apanhando muito nesse ano. A queda dele foi muito grande. Então, na minha visão, aí abriu uma oportunidade. Porque mesmo que esse banco não seja o melhor banco que existe lá, ele é a quarta força, ele está muito descontado. A gente pode ver que é um banco que não dá prejuízo, né? Nós vimos aí nos últimos, desde 1990, que nós olhamos aqui, é um banco que não deu prejuízo, nunca deu prejuízo, tá? Olha aí, ó.
Você pode ver aqui, ó, nunca deu prejuízo, mas está passando por uma fase um pouco mais difícil na sua história. Então, para mim, ele está com preço muito abaixo do que deveria estar. Então, para mim, surgiu essa oportunidade. Essa é a minha avaliação. Não estou fazendo recomendação de compra para ninguém, tá? Essa é uma análise pessoal do meu canal aqui, tá legal? Então, a gente, voltando para a parte aqui fundamentalista, então, o preço-lucro 9 e o preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Então, ou seja, estamos comprando com bastante desconto. E como não poderia deixar de ser, um outro motivo que eu sempre compro ações são pelos dividendos. Veja o seguinte, atualmente ele está com yield aí de 8%, né? Entre 7% a 8%. Ele está com payout aí entre 60% a 70%. O dividendo dele cresce 6% a cada ano, tá legal? E é um banco que recompra bastante ação, tá? Ele recomprou aí 6% das suas ações aí. Mas lembrando que ele já anunciou que deve cortar dividendo agora, no próximo trimestre. Então, para mim, esse banco está dando uma zerada. Ele está tipo que recomeçando. Tá? E a cultura dele é de sempre crescer dividendo, mas na crise agora ele está passando por esse momento mais delicado. Então, como a gente disse aqui, taxa de crescimento dos dividendos em um ano foi 17%, em 3 anos eles cresceram 8%, em 5, 6% e em 10 anos o dividendo cresceu 20%. Aqui o yield dele, nós podemos ver que em períodos de crise esse yield sobe, né? Mas não é porque o dividendo subiu, é porque o preço caiu. Então, quando o preço cai, o dividend yield naturalmente sobe, porque ele é percentual, né? Então a gente está vendo aqui mais um momento, mas lembrando que ele já anunciou que vai ter corte, tá bom? E aqui a gente pode ver que o histórico de pagamento dele é trimestral, tá vendo aqui, ó? Trimestral, a gente pode ver no ano de 2018 ele pagava 39 centavos e esse ano ele está pagando 51. A gente pode ver em datas anteriores, tá? 2015 ele pagava 37, em 2013 ele pagava 25 centavos e por aí vai. Então é um banco que ele está sempre crescendo o dividendo dele, mas nesse momento, com o coronavírus, o preço dele caiu muito, ele está se reestruturando e aí, na minha visão, é uma oportunidade para mim. Então, a questão do dividendos, eu acho que eu dei uma passada aqui legal para vocês entenderem. Agora, eu quero mostrar para vocês como que ele ganha dinheiro e de onde vem as receitas desse banco. Isso é importante a gente entender. Então, aqui, pessoal, como aqui não é uma análise do trimestre, eu vou fazer aqui um apanhado geral, tá bom? Eu vou pegar como base, então, o último ano, foi 2019. Basicamente, ele tem aí uma receita anual de 85 bilhões de dólares, onde 47 bilhões vem de receitas que estão relacionadas a juros, empréstimo, por exemplo, tá? E 37 milhões vem de receitas que não estão ligadas a juros, como serviços, seguros, trades e outras coisas mais, tá bom? Então aqui a gente pode ver que 19 bilhões foram lucro e o lucro por ação é 1,9. Vocês lembram que eu tinha falado que nos últimos 5 anos esse banco, que o lucro dele não tinha crescido? Então veja bem aqui, ó, 23 milhões em 2014, depois 22, 21, 22, 22, 19 e com certeza 2020 ele deve ter um lucro menor que 2019. Então o banco está passando por uma fase complicada. Mas eu acredito que ele, quando essa crise passar, ele vai vir aí com uma força mais forte, tá? Porque olhando a estrutura financeira dele, ele é bem sólido. A gente pode ver aqui que nos últimos 5 anos ele teve aí um decréscimo composto no lucro de 3% ao ano, tá? Então, pessoal, eu vou parar por aqui esse vídeo e se for interesse de vocês, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um segundo vídeo explicando o balanço
mais detalhado desse banco, tá? Aqui eu só queria mostrar para vocês da onde que vem a receita. Então, ele tem a parte de juros e tem a parte que não é de juros. Lembrando que os juros norte-americanos estão caindo, né? Se for comparar do ano passado para esse, eles caíram. Então, todos os bancos devem ter a rentabilidade afetada na parte dos juros. Tá legal? Então, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que eu faço um segundo vídeo sobre esse banco e eu posso detalhar bem aqui o balanço desse ativo. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal que me ajuda muito. Compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, Instagram. E quem puder também me siga lá no Instagram, tá bom? Tá tendo conteúdo legal lá. Eu tô abrindo lá para perguntas e respostas e o pessoal tem perguntado bastante. E a gente tem aprendido junto. Então, por hoje é isso. Bons investimentos e até mais. Um abração.